Queridos amigos, muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande, uma imensa satisfação estarmos aqui para mais uma reunião da nossa tão querida casa, Centro Espírita Luz e Verdade. E, na verdade, essas nossas reuniões não têm sido apenas do Centro Espírita Luz e Verdade, têm sido de todo o movimento espírita, porque estamos tendo a grata satisfação, a imensa alegria de contar com a participação, a audiência de inúmeros companheiros, tanto do movimento espírita como fora do movimento espírita, de outras casas espíritas, de outras religiões, o que nos dá uma alegria redobrada de prosseguir as nossas atividades. Então, muito bom dia a todos, um dia caloroso de alegria, de paz, de entusiasmo, de saúde, de amor, a todos os corações que nesse momento estão nos acompanhando nessa live, nessa transmissão. Uma alegria muito grande, a tecnologia nos permite essa aproximação. Há anos atrás, se houvesse uma situação como essa de pandemia, nós não poderíamos estar aqui nos comunicando, a saudade seria muito maior. Hoje, com a tecnologia, nós estamos muito mais próximos com a graça de Deus. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais essa transmissão. Um excelente dia para todos. Como de praxe, vamos ler uma página para logo em seguida fazermos a nossa prece. Do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre, disse o apóstolo Paulo. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, a cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidade em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema, dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, divino amigo, muito obrigado, Senhor, por estes momentos de encontro fraterno em Teu santo nome. Que a luz do Teu Evangelho Redentor possa recair em nossas almas, fortalecendo-nos a fé, a esperança e a caridade, essas sublimes virtudes cristãs que ora se pedem cada vez mais sejam fortalecidas em nós e que exatamente
Graças ao Teu Evangelho Redentor, nós temos a imensa alegria de nos regozijar, como diz a mensagem do benfeitor Emmanuel, para que a nossa vida seja repleta de boas realizações, boas obras, boas tarefas, e que ela vale a pena exatamente pelo bem que houvermos semeado, conforme o Senhor nos ensinou. Se conosco, Senhor, iluminando-nos e abençoando-nos em nome de Deus, e dá-nos licença para dar prosseguimento à nossa reunião, à nossa transmissão, dando graças ao Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Queridos amigos, então, para aqueles que estão chegando agora, mais uma transmissão do nosso querido Centro Espírita Luz e Verdade, sejam todos bem-vindos. O nosso tema hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 2 e 3, a vida futura. Allan Kardec analisa a questão da vida futura, que está se referindo à vida imortal, à imortalidade da alma, está se referindo a um dos princípios básicos ensinados por Jesus. Allan Kardec diz que a vida futura foi um dos pontos principais do Evangelho do Senhor. Nesse princípio repousam basicamente todos os ensinamentos de Jesus, sem essa colocação, sem essa conotação de imortalidade da alma, não haveria sentido as palavras de nosso Senhor. Muitas delas não teriam sentido. E se nós permearmos o Evangelho, analisando ele, todas as suas nuances, todos os seus ensinos, todas as suas propostas, sejam aquelas de filosofia mais profunda, ou sejam aquelas de mais didática do dia a dia com os apóstolos, nós vamos ver que esse conceito de imortalidade, de vida futura, de vida espiritual, ele é presente e ao mesmo tempo é premente em todas as palavras de Jesus, analisando cada uma nas suas entrelinhas, retirando o espírito da letra, não ficando apenas na letra que mata, mas no espírito que vivifica, não ficando apenas na interpretação literal, mas permanecendo acima de tudo nas ideias, naquilo que é a substância do ensinamento do Senhor, porque é assim que deve ser estudada a religião, especialmente o Evangelho de Jesus. Retirar o espírito da letra, retirar a essência das palavras, o que elas querem nos dizer. E em inúmeras passagens do Evangelho, nós vamos ver Jesus dando essa demonstração, dando essa colocação da imortalidade da alma. Não com conceitos científicos, naturalmente, ou melhor, as ideias seriam desenvolvidas mais tarde cientificamente também, além do ponto de vista religioso. Mas queremos dizer que ele não se preocupou em trazer conceitos muito técnicos, profundos no sentido do estudo científico, porque na época não havia conhecimento para se entender. Hoje nós já temos muito mais, passados 2020 anos, mas na época de Jesus nós não tínhamos tanto conhecimento. O conhecimento ainda era muito precário, então era natural que ele adequasse os seus ensinos à realidade daqueles que o escutavam. Era natural que ele adequasse o seu ensinamento àqueles que o escutassem para que a população absorvesse melhor. As mensagens não pertencem apenas àqueles que ensinam, pertencem também àqueles que a ouvem, àqueles que a recebem. Aliás, pertencem até mais àqueles que a recebem. Portanto, Jesus deveria falar de forma que eles entendessem, assim como cada um de nós, ao proferir um ensinamento, ao enunciar um conselho educativo, devemos falar não de forma que nós entendemos, mas de forma que aqueles que estão nos educando, nos escutando, são capazes de entender. Esse tem que ser o pensamento de uma boa didática, como me fazer bem compreendido, porque o melhor professor não é aquele que sabe muito, é aquele que ensina melhor. O melhor advogado não é aquele que conhece mais das leis, é aquele que se comunica melhor. O melhor escritor não é o mais inteligente, é aquele que escreve de forma que o seu público entenda melhor. Então nem sempre é a cultura ou a capacidade intelectual, mas é a maneira como fazemos que vai ditar a capacidade de absorção daqueles que estão nos escutando. Em uma das passagens muito famosas do Evangelho, que Allan Kardec abre esse capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo dessa forma, é aquela famoso diálogo de Jesus com Pilatos. Quando Pilatos olha para Jesus e diz: "És o rei dos judeus? És o rei dos judeus?" E Jesus olha para Pilatos. E eu fico tentando imaginar o diálogo maravilhoso que se travou entre os dois, porque Pilatos era o governador na época da Judéia. Tinha nas mãos o poder de crucificar Jesus ou de libertá-lo. Ele só encaminhou a crucificação porque ficou com medo da população, da pressão popular, da pressão de outros políticos, mas ele tinha autoridade, pelo que consta na história, de libertar Jesus. E ele foi conversar com o Senhor para tentar conhecer melhor aquele homem. Olhou para Jesus, Jesus então, um silêncio que lhe caracterizava em muitas situações, nem sorridente naquele momento e nem mesmo carrancudo,
tranquilo e sereno, com o rosto calmo, Pilatos olhou para ele e então perguntou: és o rei dos judeus? E Jesus então olha calmamente para Pilatos e diz: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatido para que eu não fosse capturado por vocês. Mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos olhou aquelas palavras tão sábias e tornou a perguntar: mas se o seu reino não é aqui, então tu és um rei em algum lugar? E Jesus respondeu: tu dizes, sou rei. Não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. E Kardec diz claramente que desse diálogo com Pilatos pode-se inferir inúmeros ensinamentos, mas um dos principais é exatamente a vida futura. Porque se Jesus diz: meu reino não é deste mundo, é porque o reino dele é de algum outro lugar. Meu reino não é deste mundo, ou seja, de outro mundo. Que outro mundo seria esse, senão a vida espiritual? Quando ele diz: não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, quando ele afirma essas expressões, está deixando claramente a colocação para que todos nós pudéssemos absorver a ideia da imortalidade, a ideia da vida futura. Portanto, a vida futura passa pelo Evangelho de Jesus em todas as situações, em quase todas as suas passagens, exatamente para que venhamos a fortalecer dentro de nós, a engendrar dentro dos nossos corações, cada vez com mais firmeza, com mais gratidão e com mais coragem de viver, essa certeza de que nós iremos viver. Todos nós viveremos após a morte, é uma certeza inevitável. A imortalidade vale para todos, até mesmo aqueles que não acreditam na vida após a morte irão viver. O tempo lhes demonstrará. Aqueles que são materialistas, que em nada acreditam, o tempo lhes demonstrará a verdade. Eles então viverão e terão que aceitar a realidade como ela é. O Evangelho de Jesus, como dissemos, traz inúmeras comprovações dessa realidade do pós-morte, dessa realidade da vida espiritual. Façamos então com que esses ensinos calem fundo em nossos corações, porque a ciência, desde aquela época até os dias de hoje, tem nos comprovado isso. Cada vez mais a ciência tem nos comprovado essa realidade da imortalidade da alma. Até mesmo a pessoa que hoje não tem alguma religião, não crê em qualquer tipo de crença a nível espiritual, mas se detém a estudar o assunto, chegará à conclusão de que a imortalidade do espírito é algo inevitável, que é uma realidade praticamente inquestionável. E hoje a ciência cada vez mais estuda os princípios religiosos, que já percebeu que as nuances religiosas, que os conceitos religiosos, eles estão diretamente conectados com a proposta científica. Não é algo à parte. Elas não estão à revelia uma da outra, elas estão inteiramente conectadas. E embora aquilo que muitas vezes o intelectualismo materialista, que ainda vige em certos setores da nossa sociedade, especialmente em alguns ângulos do mundo acadêmico, embora até mesmo o mundo acadêmico esteja penetrando e muito no lado religioso, mas embora um certo preconceito que ainda exista, não se pode negar que cada vez mais a ciência se aproxima da religião. Jesus não é mais apenas uma figura religiosa para nós que o amamos, é também um instrumento de estudo científico. Cada vez mais nós vemos modernamente psicólogos, médicos, estudiosos da história, da filosofia, de todas as áreas, estudando esse homem à luz da medicina, à luz da psicologia, à luz da ciência, mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de religião, mas tentando entender quem é esse homem, que muitos o consideram, como ele realmente foi, o maior médico da nossa história, o maior orador da nossa história, o maior psicólogo da nossa história, o maior tudo da nossa história, porque foi o homem mais perfeito e mais sábio que a humanidade já viu, como disseram os espíritos para Allan Kardec. Quando Kardec perguntou na questão 625 do Livro dos Espíritos qual era o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos responderam: Jesus. É o ser mais perfeito que o mundo já viu e é o modelo e o guia da humanidade. Portanto, a imortalidade da alma é uma realidade tácita, patente e também explícita do Evangelho de Jesus. E poderíamos ficar aqui o dia inteiro narrando fatos do Evangelho que comprovam essa realidade, que comprovam essa questão. Por exemplo, quando Jesus está no Monte Tabor com os apóstolos, ele sobe com Pedro, Tiago e João e vai acontecer a famosa transfiguração. Quando sobem os três no alto do Monte Tabor, Jesus abre os braços e aparecem dois espíritos, Moisés e Elias.
Moisés, o legislador do povo hebreu, Elias, o profeta maior de Israel. Jesus abre os braços e os dois aparecem. Já está aí uma grande comprovação da imortalidade no Evangelho de Jesus, porque tanto Moisés como Elias já haviam morrido há muito e muito tempo. Como que eles apareceriam? Mas apareceram. E então dialogaram com os apóstolos. E logo depois eles se foram. E Jesus ficou a dialogar com os discípulos. Primeira comprovação de imortalidade nessa situação de muitas outras que vieram, tanto antes quanto depois. Passado esse mesmo fato, Jesus com os apóstolos descem. Eles descem o Monte Tabor e vão até a planície embaixo para poder ver o que estava acontecendo, para ajudar quem precisasse de ajuda. A preocupação era sempre ser útil e colaborar de alguma forma, em alguma situação, amando e servindo as pessoas. Quando então aparece um pai de família com um menino. E o pai diz a Jesus: Senhor, por favor, cura o meu filho. Ninguém consegue curá-lo. Um espírito o toma. Olha como a crença na imortalidade era algo tão comum naquela época. Um pai de família, uma pessoa muito simples, com um filho passando mal, o filho convulsionava. E o pai disse para Jesus: Senhor, um espírito o toma. E o faz ter convulsões, passar mal, o faz estorcegar no chão, até ele chegar a espumar sangue pela boca. Por favor, Senhor, cura meu filho, ninguém consegue curá-lo. Jesus olha para a criança e ele vê, além da criança, além da cena, ele vê o espírito que atuava por trás. E então ele olha e diz: Espírito, sai dele, eu estou te ordenando. Pelo poder e pela autoridade que Jesus tinha sobre tudo e sobre todos, sai dele que eu te ordeno. E o espírito, o obsessor, como diríamos na doutrina espírita, ele então se afasta. O obsessor se afasta e a criança fica boa. Imediatamente a criança fica boa. Veja, numa mesma situação, duas comprovações maravilhosas da imortalidade da alma. Duas comprovações maravilhosas da imortalidade do espírito. Primeiro, Jesus no alto do Monte Tabor com os apóstolos, aparecem Moisés e Elias. E logo depois eles descem e o espírito tomava conta de uma criança e Jesus então retira aquele espírito dali para que a criança possa ficar em saúde, ficar em paz. Duas comprovações brilhantes da imortalidade do espírito. Inúmeras outras poderíamos citar do próprio Evangelho de Jesus, quando Jesus dialoga com os apóstolos e diz: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? E os discípulos começam a responder. Dizem uns que és Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é alguns dos profetas. Só isso já prova que os apóstolos acreditavam na imortalidade e na reencarnação. Porque os discípulos acreditavam que Jesus poderia ser ou Elias, ou João Batista, ou algum dos profetas, é porque para isso Jesus teria que estar reencarnado. Logo, a crença na reencarnação e na imortalidade da alma era comum, era popular entre os apóstolos e na sociedade. Mas voltando, então Jesus comenta isso. E eles falam... dizem uns que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então olha para os apóstolos e diz: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e complementa: bem-aventurado sois, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Demonstrando essa influência direta sobre Pedro, provavelmente uma influência espiritual, intuindo a falar aquilo que realmente o Senhor era, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, inúmeras comprovações da imortalidade da alma que nós podemos perceber nessas situações e em outras muito mais que poderiam ser destacadas. Por isso Allan Kardec diz que a vida futura é uma das premissas, é um dos pontos primaciais das palavras do Cristo, de todo o Evangelho de Jesus. Até porque sem a ideia da vida futura, sem a ideia da vida após a morte, sem a ideia da imortalidade da alma, sufocam-se todas as esperanças de uma vida melhor e de um futuro melhor. Até porque aqueles que sofrem aguardam uma consolação no futuro. Jesus havia prometido: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem,
porque serão agraciados. Aonde viria essa bênção se não fosse na imortalidade? Alguns poderiam dizer, essa bênção poderia vir na própria vida. Os que choram seriam consolados, podem ser consolados nessa mesma existência material. É verdade, podem ser. Mas quantos que sofrem muitas vezes até o momento da sua morte? Quantos que terminam sua vida em dores, em sofrimentos, em doenças as mais difíceis? Aonde viria então esse ensinamento? Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Prometendo as alegrias do reino dos céus para aqueles que lutavam, para aqueles que trabalhavam, para aqueles que faziam bem, para aqueles que serviam. Aonde entraria essa questão, senão na imortalidade do espírito? A vida na Terra é tão curta, meus irmãos, é tão pequena, que tem que ser muito bem aproveitada. Tem que ser muito bem aproveitada para que ela possa valer verdadeiramente a pena. E só se aproveita a vida de uma forma, tendo bons projetos no campo do bem, fazendo bem às pessoas, tendo boas ideias, estudando, trabalhando, servindo. É assim que se aproveita a vida, não há outra forma. Ter novas ideias. Muitas pessoas estão desanimadas com a vida, que dizem que a vida está tediosa. Seja nessa época de pandemia ou em épocas normais, muitas pessoas reclamam do tédio, da melancolia, como se não tivesse o que fazer. Ora, usemos a criatividade para fazer coisas boas. Quais são os nossos projetos no campo do bem? Eu vou ler um livro, eu vou escrever um livro, vou organizar um trabalho, vou fazer uma faculdade, vou ajudar alguém, vou entrar para um grupo de estudo, vou entrar para um trabalho voluntário para ajudar as pessoas. O que eu estou fazendo de bom? Quais são minhas ideias, quais são meus projetos? E quando direcionamos nossos projetos para coisas boas, coisas construtivas, especialmente no campo da caridade, a vida adquire um outro significado. A vida passa rápida, mas ela tem que ser muito bem aproveitada, meus amigos. Um jurista do século XIX da Inglaterra, chamado Benjamin Disraeli, ele costumava dizer: a vida é curta, mas não permita que ela seja pequena. Vou repetir, a vida é curta, mas não permita que ela seja pequena. Ou seja, ela é curta, mas tem que ser grandiosa na sua profundidade, nas suas realizações. Ela é curta no tempo, porque passa muito rápido, especialmente depois que passa e nós olhamos para trás. Vemos que ela passou muito rápido, mas não pode ser pequena, ou seja, não pode ser superficial, não pode ser trivial, tem que ser profunda, tem que ser realizadora, tem que ser ativa, tem que ser construtiva. E como que se tem uma vida produtiva e realizadora? Fazendo coisas boas, semeando o bem, tendo bons projetos de vida, de paz, de trabalho, de saúde, de caridade, de estudo, de boas leituras. Vemos hoje, nessas épocas de pandemia, em que todos estamos dentro dos nossos lares, cada um de acordo com as suas necessidades, claro, mas de uma forma geral estamos nos preservando dentro dos nossos lares. Vemos muitos companheiros pelas redes sociais dizendo que está muito tédio dentro de casa, que não tem o que fazer, que não aguenta mais ficar dentro de casa. Não aguenta mais ou está tedioso porque não preenche o tempo com coisas boas. Organize o seu tempo, que vai faltar tempo para as boas tarefas. Anote o que você tem para fazer. Não fique esperando surgirem coisas. Anote, amanhã é um dia, hoje é domingo, o que eu vou fazer na parte da tarde? Vou começar a ler um livro novo e vou assistir um documentário, um exemplo. Na segunda-feira, o que eu vou fazer? Vou ligar para fulano para matar as saudades dele, vou começar a organizar um novo projeto para quando terminar essa quarentena, vou procurar ajudar quem precisa, vou mandar alimentos para a instituição tal. E nós vamos anotando o que fazer em cada dia e vamos tornando o nosso dia a dia produtivo. Veremos que isso vai fazer, ao invés de sobrar tempo e o dia a dia ficar tedioso, vamos ver que vai faltar tempo para tantas coisas que temos a fazer. Tantas e tantas coisas. Quantos livros você já leu nessa quarentena? Para quantos amigos você já telefonou nessa quarentena? Quantas vezes você se dedicou à meditação e à oração? Quantos bons projetos você já planejou para quando a quarentena terminar? Quantas reconciliações que podemos fazer nesse período com pessoas que muitas vezes já tivemos algum tipo de animosidade e podemos entrar em contato? Quantos bons trabalhos a nível virtual, hoje com a internet, quem tem internet em casa, pode fazer a nível virtual com mensagens, livros, vídeos, ideias? Quantas e quantas coisas para construir o bem na humanidade. A vida só se torna tediosa
se nós não preenchermos o tempo. Quando preenchemos o tempo, o tédio bate em retirada, a melancolia, a depressão, a tristeza, a monotonia, tudo isso vai embora. O que permanece é apenas o bem, permanece a alegria de servir, o prazer de viver, pela certeza da caridade, pela certeza de fazer coisas muito profundas e verdadeiras para que a vida ela seja profunda, não seja pequena, como disse de Israel, e que a imortalidade da alma pede exatamente isso. A vida, a ideia da vida futura que Jesus ensinava pede exatamente isso, porque nós precisamos fortalecer dentro de nós isso, porque é isso que faz a vida valer a pena. Se a vida acabasse no túmulo, de que adiantaria fazer o bem ou o mal? Se o destino de todos seria igual, o destino de todos seria a cova rasa ou a cova funda, mas que deterioraria todos. Da mesma forma, na natureza, os corpos se acabariam e tudo se acabou. De que adiantaria estudar, viver, trabalhar, servir, se o destino seria igual? De que adianta aquele que trabalha e aquele que é preguiçoso? De que adianta o intelectual e de que adianta aquele que é ignorante, que não se preocupa em aprender nada? Se a vida teria o mesmo destino, que era o túmulo para todos, mas com a certeza da imortalidade, da vida futura, como dizia Jesus, tudo adquire significado, tudo adquire uma verdade, uma realeza. Com a imortalidade, tudo adquire um objetivo maior. Eu vou fazer algo porque a vida prossegue, e após a morte eu vou colher as consequências daquilo que eu fiz na terra. Se eu fiz o mal, terei que responder por isso por um certo tempo. Se eu fiz o bem, irei colher as alegrias do mundo espiritual, irei colher as alegrias do reino dos céus. Quando somos caridosos, essas alegrias nos aguardam. Esse tem que ser o pensamento, de preencher o tempo com coisas boas, porque a imortalidade nos aguarda a todos. A imortalidade nos aguarda a todos, meus irmãos. E é necessário que esse conceito de imortalidade não seja apenas uma crença, seja uma ação. E como ser uma ação? Agir como espíritos imortais. Não apenas acreditar na eternidade do espírito, mas agir como seres imortais. E como que se age com seres imortais? Cultivando a espiritualidade, cultivando a religiosidade. Muitos não cultivam a religiosidade. Quantas pessoas que cultivam religião, mas não cultivam a religiosidade? Qual é a diferença? Ter uma religião, qualquer pessoa tem. Aquela pessoa que só vai para determinada religião quando está passando mal, ou quando vai se casar, ou quando vai a algum evento, ela aparece na religião dela. O que não há nenhum problema, é o momento de cada um, não estamos criticando. Agora, o ideal é que a pessoa tenha religiosidade. E o que é ter religiosidade? Ter religião é uma opção para um rótulo, para um nome. Eu posso dizer que eu sou de qualquer crença, mas ter religiosidade é um sentimento. É a pessoa que é religiosa, a pessoa que tem o hábito da oração, que tem o hábito da boa leitura, que tem o hábito de ajudar as pessoas, que tem a certeza na imortalidade, que crê na reencarnação, que crê nesses princípios maravilhosos da religião unida à ciência. A pessoa que tem isso, ela bem entronizado dentro de si, ela preenche o seu tempo com coisas boas, ela faz a vida valer mais a pena, porque ela sabe que se ela irá viver depois, e isso vai contar de acordo com a sua conduta na Terra, ela vai se esforçar para fazer o bem, porque ela quer o bem após a morte, ela não vai sofrer. Se eu tenho certeza que existe a vida após a morte, eu não vou fazer o mal, porque o mal vai me acarretar sofrimentos no futuro. Eu vou fazendo o bem para herdar coisas boas. A imortalidade transforma as nossas vidas. Isso dá um outro significado. Voltaire, um dos maiores filósofos de todos os tempos, um dos grandes intelectuais do iluminismo no século XVIII, XIX da França, que fez parte daquele grupo que permeou a pré-codificação, o período que antecipou a vinda da doutrina espírita, e naquele grupo seleto de intelectuais, de espíritos que reencarnaram, como Diderot, como Rousseau, como tantos outros que vieram ao mundo, estava dentre eles Voltaire. E Voltaire tem uma frase monumental que ele diz: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade humana. E parafraseando Voltaire, poderíamos dizer aqui da mesma forma sobre a vida após a morte, sobre a imortalidade da alma. Se a imortalidade não existisse, seria necessário inventá-la para a felicidade humana, para a realização, para o bem viver, porque esses princípios nós precisamos fazer com que eles estejam bem prementes dentro de nós.
que estejam bem fixos em nossas almas, estejam bem vivos, bem realizadores, estejam vivos em nossos corações. E esses princípios religiosos fazem isso. Eles nos dão entusiasmo para viver. Já repararam como vivem melhor aqueles que são entusiasmados em produzir, em fazer o bem? Aqueles que estão acostumados a ter uma vida ativa, a fazer coisas boas, ter bons sentimentos, têm muitas realizações, e isso preenche a pessoa de vida, de vitalidade, de saúde, tanto física quanto espiritual. Quantas pessoas que estão desanimadas, com muitas doenças, com problemas físicos, emocionais, os mais variados, muitas vezes faltando entusiasmo para viver. Esse entusiasmo solucionaria os seus problemas. Claro que há certas doenças e problemas que a pessoa precisa de remédios, tem que ir aos médicos, evidente, não estamos negando isso. Mas o que queremos dizer é que a alegria de viver, a alegria de servir, traz saúde para a mente, para o corpo e para o espírito. Já está comprovado pela ciência que aqueles que têm alegria de viver são mais saudáveis, que aqueles que têm um sentimento religioso vivem melhor, vivem mais em paz, vivem melhor com as pessoas, vivem melhor consigo mesmo, são mais produtivos, têm mais saúde. E já está comprovado que aqueles que são rancorosos, raivosos, violentos, mal-humorados, estão mais propensos a doenças, estão mais propensos a problemas emocionais, tanto físicos quanto emocionais, e têm uma vida menos produtiva, porque o sentimento está deturpado. Nós precisamos resgatar isso, meus irmãos, e fazer com que esse conceito de Jesus, aliado ao Espiritismo, porque o Espiritismo é exatamente a volta de Jesus à Terra. O Espiritismo é exatamente a reafirmação, a corroboração daquilo que Jesus nos legou, trazendo de 2000 anos atrás, por toda essa viagem que o Evangelho fez nesses 2000 anos, o Espiritismo corrobora, finca e fortalece em nossas almas profundamente essa filosofia tão espetacular, trazendo de volta Jesus para cada um de nós, não mais aquele Jesus afastado, aquele Jesus que se teme, aquele Jesus que ninguém entendia, mas aquele Jesus amigo que está ao nosso lado, que nos entende, que nos compreende, que nos perdoa e que está conosco, principalmente nos momentos de mais conflito e de mais dificuldade, fazendo-nos companhia e dando-nos a sua amizade. Esse é o Jesus que o Espiritismo traz, o amigo, o irmão de todas as horas. E a imortalidade traz essa proposta, esse princípio, essa ideia central. E as palavras do Senhor, elas calam fundo em nossos corações. Por isso, viver de forma entusiástica, produzindo coisas boas, é essencial. Como disse Shakespeare certa vez, o covarde, o preguiçoso, o desanimado, ele morre muitas vezes antes de morrer em definitivo. A pessoa que tem fé, a pessoa alegre, a pessoa corajosa, que faz o bem, essa pessoa morrerá uma vez, porque terminará a sua vida a morte do corpo físico. Mas dizia Shakespeare na sua sabedoria, o maior dramaturgo de todos os tempos, William Shakespeare, que escreveu obras inesquecíveis como Hamlet, Romeu e Julieta e outros mais que entraram para a história da dramaturgia universal. Shakespeare dizia: o homem de bem morre uma vez. O homem de bem e corajoso morre uma vez quando se encerra a sua vida física. O homem covarde e preguiçoso, ele morre várias vezes. Ele morre várias vezes antes de morrer em definitivo. Por que ele morre várias vezes, meus irmãos? Porque ele mata os seus sonhos. Ele mata a capacidade de servir. Ele mata os grandes ideais, ele mata dentro de si, ele morreu dentro de si mesmo antes de morrer para o mundo, porque não produz, não realiza, não idealiza, não constrói, não faz coisas boas. Isso que nós temos que restaurar em nós. A vida vale não é pelo quanto de tempo nós vivemos, mas pela profundidade com que se vive. Não é pela extensão de anos. Quanto mais anos vivermos, melhor, obviamente, mais oportunidade de progresso e de aprendizado. Mas, acima de tudo, a profundidade, a qualidade. E isso a imortalidade faz conosco. Isso a imortalidade faz conosco, de nos ensinar, de demonstrar que a vida vale a pena ser vivida, e nesse conceito da vida futura e da imortalidade, demonstrando que se nós iremos viver, nós temos que viver da melhor forma possível para que após a morte a vida seja cada vez mais reluzente. E os espíritos, meus irmãos, são unânimes em nos retratar isso. Por isso que Allan Kardec coloca que com o Espiritismo, a vida futura que Jesus ensinou, a imortalidade da alma, deixou de ser artigo de fé apenas, deixou de ser apenas uma hipótese para se tornar uma comprovação. Com a imortalidade da alma, tornou-se uma comprovação. Tornou-se
uma certeza, tornou-se um fato científico, filosófico. A imortalidade da alma deixou de ser uma hipótese, uma ideia apenas, e passou a ser uma comprovação, algo real, algo concreto. Então não há mais espaço para dúvidas com a doutrina espírita, não há mais espaço para dúvidas sobre a imortalidade, sobre a reencarnação e sobre esses princípios que estão no Evangelho de Jesus. É necessário, portanto, fortalecer isso. O Espiritismo nos demonstra. E como que o Espiritismo comprova? Através das comunicações espirituais. Não há maneira melhor de se comprovar a imortalidade do que os próprios imortais vindo falar conosco. Só se comprova algo quando nós temos contato direto com ela. Como disse Tomé no passado, eu só acredito vendo, como permeou a filosofia, aliás, só acredito se ouvir. Então, se eu só acredito vendo, se eu só acredito sentar em contato diretamente, os espíritos entram em contato conosco. Aí estão os livros, aí estão as casas espíritas tendo as mais variadas comunicações em suas reuniões mediúnicas. Aí estão as demais religiões tendo contatos espirituais os mais variados. A própria Igreja Católica, tão querida por todos nós, tem na sua tradição inúmeros casos de santos que apareceram ou pessoas que visualizaram os santos, inúmeros fatos. Isso nada mais é do que a comprovação da imortalidade. Santos que tiveram visões, ou pessoas na Terra que visualizaram santos após a morte deles. Tudo isso nada mais é do que comprovação de imortalidade. Quantos e quantos pela nossa história, e poderíamos ficar aqui o tempo inteiro narrando esses fatos. Essa certeza que o Espiritismo nos traz é uma certeza brilhante, verdadeira e única. Que as outras religiões também falam, naturalmente, a imortalidade, mas através da mediunidade das comunicações espirituais, o Espiritismo nos comprova, o Espiritismo nos dá essa certeza, isso que é o principal. Kardec diz claramente, a vida futura é uma das bases do Evangelho de Jesus. E o Espiritismo veio comprovar essa realidade para que deixe de ser uma hipótese e torne-se um fato concreto para as nossas certezas. E as comunicações espirituais estão aí. Para quem já teve a oportunidade de ler o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ali estão inúmeras comunicações. Poderíamos citar outras obras, mas essa seria talvez a principal, O Céu e o Inferno, onde ele relata inúmeras comunicações de espíritos que vieram conversar com ele através de reuniões mediúnicas. E espíritos das mais variadas classes, pessoas que foram boas na Terra, que foram maus, que foram honestos, que foram corruptos, que tinham bons sentimentos, ou que foram indiferentes, não fizeram nem o bem nem o mal, que foram estudiosos, outros que não foram. E ele vai analisando caso a caso as consequências de cada um deles relatando a sua realidade após a morte. Kardec então analisa a vida deles para que nós venhamos aprender a viver também. Dessa forma, ele nos mostra essa comprovação e essa certeza na imortalidade do espírito dentro da proposta que o Espiritismo nos traz, nos ensina de que fora da caridade não há salvação, onde a imortalidade nos preenche cada vez mais na grandeza do Evangelho de Jesus. E esses princípios, portanto, eles tornam-se cada vez mais prementes de serem vivenciados. Quando nós olhamos os grandes exemplos que temos, tanto na história como modernamente, quando olhamos a figura de Chico Xavier, por exemplo, nosso grande e querido Chico Xavier, o nosso grande e querido irmão Francisco Cândido Xavier, um dos maiores médiuns de todos os tempos, um dos maiores cristãos que a nossa humanidade já viu, um dos maiores homens de bem que a nossa humanidade já teve a oportunidade de contemplar nessa nossa terra querida. Chico Xavier, eu fico me perguntando como pode alguém olhar para a obra de Chico Xavier e continuar não acreditando na vida após a morte? Como pode alguém olhar para a obra de Chico Xavier, para a sua vida, para os seus feitos e deixar de acreditar nos princípios espirituais? Um homem simples, que não teve grandes estudos, mais de 400 obras psicografadas, milhares e milhares de mensagens, inúmeras obras realizadas e fundadas pelo Brasil afora no campo da caridade. Tudo baseado nas informações que os espíritos vinham, com base na doutrina espírita e nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, a vida desse homem maravilhosa, assim como de muitos outros, nos servem de exemplo, nos servem de confirmação, nos servem de certeza. É necessário, portanto, meus irmãos, já estamos caminhando para o nosso encerramento, fortalecer em nós esses princípios religiosos. E, em especial, aquilo que estamos tratando hoje, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Vida Futura, a vida imortal, a
imortalidade da alma, onde Allan Kardec se pauta em 2 princípios, que a vida futura é um dos pontos básicos do Evangelho de Jesus. E concomitante a isso, Kardec corrobora que a vida imortal é um dos pontos centrais do Espiritismo, porque ele comprova, enquanto Jesus colocou o princípio da imortalidade da alma, porque na época não havia ciência suficiente, se ele falasse muito profundamente os apóstolos não entenderiam, então ele falou o suficiente para que fosse entendido. Hoje não é mais apenas uma hipótese, a imortalidade da alma é uma certeza espiritual. A imortalidade da alma é uma certeza, e Kardec diz de onde vem essa certeza? Vem do contato com os espíritos, da confirmação, da comprovação dessa realidade através do diálogo com os amigos espirituais, com os espíritos que se manifestam conosco. Portanto, meus amigos, essa certeza nós já temos. O que mais falta? Não falta mais nada. Falta colocar mãos à obra para servir, para ajudar, colocar a criatividade a serviço do bem. O que eu posso fazer de bom para ajudar as pessoas? Esse é o grande ideal, é o grande fanal, é a grande certeza. Colocar a nossa mente para trabalhar o que eu posso fazer de bom. Porque o seu Espiritismo ensina que fora da caridade não há salvação. O que Jesus espera de nós é o sentimento de caridade. E como disse de Israel, a vida pode ser curta, mas não pode ser pequena. Não permitamos que ela seja pequena. Ela deve ser grandiosa, e sendo grandiosa, fazendo o bem e crendo verdadeiramente na imortalidade e em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que Deus abençoe a todos. Eu queria agradecer a todos o carinho, a atenção, a presença, em nome da nossa casa querida, o Centro Espírita Luz e Verdade. Queríamos agradecer as casas que nos acompanham, várias instituições que sempre acompanham as nossas transmissões, as nossas lives. Hoje temos aqui, perdoe-nos se esquecemos alguém, ou alguma instituição, nos perdoe, sintam todos abraçados, mas temos aqui a presença dos companheiros da ASEB, da Ação Cristã Espírita Beneficente, o Lar de Otávio, tão querido, o NEL de Núcleo Espírita Leon Denis, Centro Espírita Isaac Lima, Centro Espírita Casa de Miguel, amigos queridos de São Lourenço, de Minas Gerais, um beijo grande, obrigado pelo carinho, pela presença. Companheiros do Grêmio, do Grupo Espírita Missionários da Luz de Santa Cruz, da União Espírita Paulo Dimas e Madalena e do Grupo Espírita Teresa de Jesus. E, além disso, também os companheiros que são do Centro Espírita Luz e Verdade, da nossa casa querida. Sintam-se todos com o nosso agradecimento, agraciados por essas palavras, para que possamos começar um dia maravilhoso de paz, de grandes realizações. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela audiência. Vocês são maravilhosos. Fortaleçamos esses laços no nosso movimento espírita, ok? Antes de fazer a nossa prece, avisar também... o Grupo Espírita Irmã Nilza, esquecemos de citar. Irmã Nilza é amor, está também conectado conosco. Então, um beijo no coração, obrigado também pela presença aos companheiros do Irmã Nilza. E lembrar que nós temos em nossa casa o nosso grupo de iniciação ao Espiritismo, para aqueles que estão começando na doutrina, e esse grupo começará logo após aqui a palestra. Nós teremos o início do grupo de iniciação. Aqueles que desejarem, portanto, estão convidados a participar, ok? No mais, vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos pelo carinho, pela presença e pela audiência. Vamos fazer a nossa prece. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de paz, de reflexão e de aprendizado. Que a luz do Teu Evangelho Redentor possa preencher nossas almas de luz, de misericórdia e de amor. Que a Tua presença sublime abençoe toda a humanidade, fortalecendo-nos a fé, a sabedoria de viver e a alegria de servir. E que Deus, em Sua infinita misericórdia, preencha a humanidade de saúde, de paz e de harmonia, para que todos esses acontecimentos que tomam conta do mundo nos fortaleçam espiritualmente, a fim de que o mundo de amanhã seja melhor do que hoje. E que, acima de tudo, Senhor, esse mundo de amanhã que será melhor, tenha a nossa contribuição, a nossa colaboração, pelo bem que o Senhor nos ensinou a fazer. Se conosco, Jesus amado, que essas imortais falanges do bem que tomam conta da humanidade nos inspirem, entusiasmando-nos e incentivando-nos à vivência dos Teus ensinamentos de amor, hoje, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.